Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Devocional Diário. Nesse devocional eu vou estar falando com vocês sobre obedecer a Deus. Obedecer a Deus, amados, é algo opcional na nossa vida. Se nós obedecermos, nós teremos bênçãos. Se nós não obedecermos, infelizmente, nós não poderemos receber as bênçãos de Deus. O que você precisa entender, amados, que Deus ele não vai contra a sua palavra. Existem coisas da nossa vida que nós não recebemos porque, primeiramente, você tem que entender que Deus ele é santo e a santidade dele ela vai de confronto ao nosso pecado. E quando nós não obedecemos a Deus, quando nós praticamos o pecado, nós afastamos a presença de Deus. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é sobre obedecer à voz de Deus. Quando Deus fala com você, você precisa ouvir essa voz e Deus pode falar com vocês de várias formas. Deus pode usar o teu pai, tua mãe, Deus pode falar com você através da palavra de Deus, Deus pode falar com você através do pastor no culto. Deus tem várias maneiras, Deus pode usar uma criança na rua para falar com você, mas você precisa estar atento. Você precisa estar sensível a ouvir a voz de Deus. E eu quero falar para vocês hoje, compartilhar com vocês hoje, no livro de Lucas 5:5, nos diz assim sobre um homem que resolveu ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. Lucas 5:5 diz assim: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. Amados, o texto que eu acabei de ler para vocês, você pode ler depois com calma, está lá no livro de Lucas 5, você pode ver do versículo 1 até o 11. Fala ali sobre a grande pesca milagrosa. E Jesus se dirige ali para aqueles discípulos ali que já estavam cansados, já tinham trabalhado a noite inteira. E ele fala especialmente com Pedro, porque ele sabia que Pedro era um homem que realmente que tinha conhecimento de pesca. E Jesus resolveu desafiar a palavra de Pedro. Pedro era um profissional da sua área, ele conhecia os mares e ele sabia cada canto daquele mar que tinha peixe e o canto que não tinha. E Jesus chega para Pedro e olha a situação. Ele fala assim: lança a rede lá no alto mar. E Pedro poderia simplesmente ter questionado. Porque Pedro sabia que naquela região onde Jesus estava falando para lançar a rede, aquilo ali não tinha peixe. Mas quando nós falamos de fé em nossas vidas, isso confronta o nosso conhecimento, amados. Fé é algo que não se explica. E Pedro não tinha experimentado isso em sua vida ainda. Pedro não tinha experimentado essa graça do Senhor, essa fé. E o que eu quero falar para vocês, que se você aprender a obedecer, você vai realmente colher frutos de milagres. Você vai ter uma grande pesca na tua vida. Hoje em dia nós vivemos um tempo, amados, que a desobediência é melhor. Hoje em dia as crianças já não respeitam os professores na escola, já crescem sem obedecer os pais, e o mundo está em desobediência. Só que quando praticamos a desobediência, nós caímos no caos, nós caímos na desgraça. E quando nós não obedecemos a voz de Deus, nós caímos ainda muito mais. Se você observar ali, aconteceu um grande milagre, mas porque alguém resolveu obedecer a voz de Deus. E esse alguém foi Pedro. E nós podemos ver vários personagens da palavra de Deus, como Moisés, por exemplo. Lá no Mar Vermelho, ele resolveu obedecer. Como que um cajado tocando no mar poderia abrir o mar? Mas Moisés, ele não questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu. E quando Deus tem um milagre para fazer na nossa vida,
Nós muitas vezes não entendemos, mas nós precisamos estar atentos à voz de Deus e precisamos obedecer à sua vontade. Eu citei aqui Pedro, citei aqui Moisés, mas se você olhar assim ao longo da Bíblia, os milagres que aconteceram realmente era sem explicação. E o milagre ele não pode ser explicado. E o que Deus está falando nesse devocional hoje, que se você obedecer, você vai colher grandes milagres na tua vida. Mas você precisa tomar uma atitude de fé e crer que Deus vai fazer o impossível. Se você observar na palavra de Deus, a maioria dos milagres que aconteceram é porque alguém se propôs a fazer parte desse milagre. Eu falei aqui de Moisés, que tocou ali o Mar Vermelho. Mas pense, o que tem a ver isso? Aquele homem poderia questionar, falar assim, mas o que eu vou fazer com meu cajado tocando o mar? Pense, amados, a grandiosidade da coisa. Pense que poderiam chamar ali Moisés de louco, mas não, ele obedeceu à voz de Deus. Você pode ver isso também na multiplicação dos pães e dos peixes, algo ali extraordinário que aconteceu, porque alguém se propôs a fazer o milagre. Por que hoje, nos tempos de hoje, não acontece tantos milagres nas igrejas? Porque não existem pessoas que estão dispostas a ser agentes do milagre. Pedro ali foi um agente do milagre. Por quê? Porque ele obedeceu à voz de Deus. E Deus deu o milagre. Moisés foi um agente de Deus. Ele obedeceu à voz de Deus. E o que aconteceu? Qual foi o milagre? Aquele povo todo foi salvo. Mas se ele não obedecesse à voz de Deus, eu tenho certeza que não iria acontecer. Porque Deus ele sempre conta conosco. Deus ele quer realmente nos usar para mostrar a sua glória, para mostrar os seus milagres. Só que nós temos que estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Nós temos que estar dispostos a ser esse instrumento do milagre de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus realmente transformar a tua vida. Deus tem grandes milagres. Talvez você chegou até esse vídeo aqui e você pensa que você é um coitado, que você é um sofredor, você pensa que você é um nada, mas Deus ele quer te usar poderosamente. Mas você precisa obedecer à voz de Deus e se colocar na vontade de Deus para que Deus venha estar operando grandes milagres. Então você que está me ouvindo nessa manhã, nesse dia, nesse devocional diário, escute, obedecer a Deus é o melhor que você pode fazer. Obedecer à voz de Deus, você vai colher grandes frutos. Se aquele menino olhasse lá, falasse assim, não, mas essa aqui é minha refeição, é a única comida que eu trouxe aqui. Se ele não cedesse aquilo ali, ouvindo a voz de Deus, ele não iria alimentar ali aquela multidão inteira. Nós muitas vezes, para obedecer à voz de Deus, temos que renunciar o nosso ego, temos que renunciar o nosso eu. Se você olhar ali Pedro era um homem que era profissional de redes, era profissional dos mares. O ego dele poderia falar mais alto, dizer, tudo bem Jesus, você é o Senhor, mas do mar eu entendo. E eu sei que daquele lado lá não dá para pescar. Mas não, Pedro negou o seu próprio eu, negou o seu ego e disse, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E eu quero que você repita nesse devocional, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E Deus quer que você realmente lance as redes. Talvez você tenha um projeto enterrado, talvez você está sem forças para ir.
E Deus fala assim: lance a rede, que eu vou fazer o milagre. Deus quer fazer milagres e maravilhas nesse dia, para você que está me ouvindo, para você que chegou até esse vídeo. Você não chegou por acaso, não. Talvez você tenha uma decisão para tomar, e você pode tomar essa decisão. Eu profetizo da parte do Senhor: toma essa decisão e vai em frente, porque Deus é contigo e Deus vai fazer um milagre. Então somente creia e obedeça a voz de Deus. Quando nós aprendemos a obedecer a voz de Deus, quando nós aprendemos a escutar e obedecer, porque primeiramente nós precisamos aprender a escutar e depois obedecer. Se você não escutar, como é que você vai obedecer? Se você não escutasse teu pai falando, você não ia poder obedecer ele. Mas quando você aprende a escutar, e escutar, amados, é ter intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus, precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias. Precisamos ter um tempo de oração. Esse propósito desse devocional é que você possa ter um tempo para Deus. Que você faça esses minutos que você estiver ouvindo aqui como realmente uma oferta a Deus, como um culto diário a Deus. É esse o propósito desse devocional diário. Amados, hoje eu falei aqui sobre obedecer a Deus. E talvez você que está me ouvindo, talvez não tenha obedecido a voz de Deus, e você não tem colhido os frutos que Deus quer te dar na tua vida. Você não tem colhido as bênçãos que Deus tem preparado para a tua vida. Obedeça a Deus, mesmo que pareça loucura. Se aquele menino olhasse e falasse: não, essa refeição eu vou comer eu, deixa eles para lá. Não, mas ele entregou o seu melhor. Então obedecer a Deus é entregar o seu melhor. É renunciar à nossa vontade. É renunciar aos nossos prazeres. É renunciar ao nosso conhecimento. Porque fé, amados, vai além do nosso conhecimento. Vai além da nossa estrutura. Fé é algo que não se explica. Eu gostaria de orar por você, para que Deus levantasse a tua fé nesse dia e te fortalecesse e te renovasse. Pai, nesse momento eu oro por cada vida que chegou até esse vídeo, Senhor. Deus amado, Deus bendito, talvez esse homem tenha um projeto enterrado, Pai. Enterrado porque eu digo assim que um dia o Senhor falou com ele e ele até começou, mas ele no momento do seu caminho ele desistiu e desanimou, Pai. Mas eu abençoo a vida desse homem, abençoo a vida dessa mulher, Pai. Talvez tem vidas aqui, Pai, que pensam que só fracassaram na vida e que não vão chegar a lugar nenhum. Mas sobre a Tua palavra, Senhor, sobre obedecer a Tua voz, eles vão lançar as redes e eles vão colher os frutos, Pai. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas possam fazer um desafio de fé, Pai, e deixar aqui o seu testemunho, Pai, para que fique um lembrete para muitas vidas que chegarem aqui depois, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro a Tua bênção e o Teu milagre. Queridos, eu gostaria de fazer um desafio com você hoje. Um desafio totalmente diferente. Eu não vou pedir para você compartilhar. Se você quiser compartilhar, pode compartilhar. Pode deixar o teu like, que ajuda o canal também. Mas o desafio que eu vou fazer, você vai escrever um pedido de oração. Você vai escrever aí na tua casa. E daí você vai, quando você tiver a resposta, você vai chegar nesse vídeo e você vai colocar essa resposta. E se você já tem um testemunho para contar, deixa no comentário esse testemunho. Testemunho de obediência à voz de Deus. É isso que eu quero que você conte. Testemunho de obediência. E hoje eu realmente quero estimular a tua fé. Eu quero desafiar a tua fé. Que você vai fazer prova com o Senhor, que você vai ver um milagre de Deus. Eu declaro uma palavra profética na tua vida, que essa bênção que você está buscando, você vai receber. Mas é claro, você precisa fazer a tua parte. Você precisa obedecer à voz de Deus e seguir no teu caminho. Eu não sei, tem vidas aqui que realmente estão travadas, estão paradas, mas Deus vai levantar. E eu quero ver testemunhos aqui, por quê? Porque isso edifica muitas vidas. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Aqui quem fala é o pastor Gilberto Silva e esse é o canal Palavras de Vida. Esse devocional acontece aqui todos os dias
às 6h06 da manhã. Um grande abraço e até amanhã.